Os chutes e pontapés estão hoje no Música PT. Está cá o Ti, está o Calu, João Cabeleira, o Gui. Pessoal, obrigado por terem vindo. Obrigado nós. Tudo em grande forma. Continua tudo espetacular. O barulho faz parte, porque isto tanta gente em estúdio tem que fazer parte. Vamos, se calhar, olhar um bocadinho para o início, sem romantizar-se, ou se calhar romantizando um bocadinho. O que é que ninguém conta sobre os primeiros anos? Ou será que já está tudo contado? Havia um plano, havia vontade de fazer coisas, Quando é que perceberam que isto efetivamente podia ser mais do que um hobby, podia ser mesmo uma banda, sem saber, no entanto, que achava tanto tempo? Não. Está toda a gente a apontar. É para vocês é que estão aqui desde o princípio, não chateiem. Diz lá, Gui. Não, mas quando a volta resolveu mais ou menos já cá estavas. É pá, isso é uma grande mentira, porque quando eu cá cheguei já estava tudo resolvido, já estava tudo feito. Vocês já tinham feito tudo. É verdade, é pura verdade. Portanto, nós tivemos 3 pares de anos para aí, uma coisa assim, 4, 5 anos com a primeira formação e nas primeiras guerras e a tentar fazer música, a inventar e a aprender e por aí fora. E depois eu acho que até chegar, gravámos os primeiros singles com o António Sérgio, gravámos o primeiro LP também com o António Sérgio, com o António Salto, malta que até estava muito ligada à Renascença na altura. Sim, tu também passaste por cá. Passei por cá. Mas essa malta, incrivelmente, quando me lembro dessa fase de 78, 79, era uma, lá embaixo, né, como vocês dizem, era uma fase muito engraçada. E depois a banda acabou por seguir outro caminho a partir de, não sei se 84, 85, com a entrada do Gui e do João Cabeleira, e onde gravámos o disco Cerco e onde tivemos então o apoio, digamos assim, do rock. Mas isso já lá vai muito para a frente. Ainda estou a falar cá atrás. Cá atrás. Quem é que tinha... Primeiro, eu acho que tinhas uma harmónica e a tua guitarra veio de Espanha? Isso foi no princípio, isso foi eu começar a tocar. Uma guitarra que o meu pai me trouxe de Espanha, que eram mais baratas, e como nem comprou caixa, enfiou-a naquela parte de cima das malas, no porta-malas da caminhonete da excursão, e a primeira vez que eu vi a guitarra já tinha uma marca enorme. Era o carimbo. E ainda lá está. Tinha um carimbo logo. Mas pronto, nós começámos a banda, eu e o Calu, se não me engano. Calu, quando é que foi a tua primeira bateria? Uma bateria, que se diga bateria, quando é que foi? Eu andei sempre com baterias mais ou menos emprestadas. Não, mas eu tive uma bateria nova não, em segunda mão, em 78. Ainda foi a tempo. Essa ainda chegou a tempo. Mas acho que essa nem nunca tocou com os chutes, que eu vendia logo para comprar uma tarola. Foi logo. E depois andei com a bateria do Rock Rendezvous emprestada há muito tempo, até a comprar. Depois acabei por comprá-la. E vocês? João? Ajudando a malta. Eu quando entrei para os chutes, tinha uma guitarra que tinha sido roubada numa loja em Lisboa. Já prescreveu? Sim, já nem sei quem eram os senhores. E pronto, não tinha amplificador, emprestavam-me a banda de quem estava lá, o Zé Jacalme. O guitarrista é que me emprestava um amplificador. E já tinhas uns acordes já ajustados, mais ou menos, quando vocês se juntaram? Já tinhas... Sim, já davam uns toques. Portanto, por isso não me convidavam. Pois claro. Gui? Qual é a pergunta? A pergunta é, tens ideia ainda do primeiro instrumento ou dos primeiros instrumentos que tiveste? Tenho, claro que tenho. Nessa altura já tinha 2 saxofones. Eu vinha da primeira banda onde toquei mais ou menos a sério. Foi os Vodka Laranja, com o João, com o Jimba. E tinha um saxofone soprano e em 83 fui a França e ver o David Bowie e trouxe um saxofone, um sax alto. E pronto, comecei a tocar com eles, com isso que tinha, e só em 87 é que comprei um sax maior que tinha mais a ver com... Ok. Deu-se a coincidência e tens de ver o Bowie, não era da banda do Bowie. Foste ver o Bowie e compraste o saxofone. Sei que era. Sim. E eu lembro-me ao princípio de ir com ele do Rock Rendezvous diretos, porque os Heróis do Mar desistiram de ir, em 82 a Vilar de Mouros, e ele levava o saxofone
o direito, desculpa lá agora. Soprano. O soprano num saco de pão, assim, um saco de pano. Isso juro. Isso tinha muito a ver com a situação como saímos do Rock Rendezvous e fomos para o Vilar de Mouros. Exatamente. Isto é só para os mais pequeninos perceberem que os chutes também já foram mais, já fomos todos mais novos e, portanto, os tempos também eram outros. Aliás, nessa altura, nos anos 80, a atitude era outra. Não sei se Portugal estava muito bem preparado para os chutes na altura, senão, porque é natural que tivesse havido alguma resistência. As letras também não eram tão fáceis, as músicas eram outras. Havia ali um intuito também de marcar. Sim, havia essa o que tu falaste bem sobre... Os paizinhos, se calhar, não gostavam tanto que os filhos ouvissem aquilo, não sei. Pois não sei. É o primeiro disco que tinha umas músicas para os pais. Pastilha. Mas depois tinha assim umas coisas tipo viuvinha, que era tipo naquela. E o meio também. Exatamente. Pois, e o meio. Faz parte da história. E a Ave Maria. Não, mas eu acho que o que disseste muito importante aí na altura era realmente essa palavra atitude. Essa coisa de se ter atitude. Podia-se não se ter muita coisa, ou as coisas podiam ser todas muito caras, mas a atitude era de borla e tomava-se na medida que era possível e, portanto, tendo atitude, tinha-se meio mundo na mão, não é? E se conseguisses jogar um bocadinho, chamavas a atenção, não é? Sim. E, portanto, uma coisa puxa pela outra e eu acho que não. Por isso é que eu acho que aquela parte que eu disse do cerco era muito importante, porque até aí era uma balda. Ninguém sabia muito bem o que é que estava ali a acontecer. E a partir daí ficou, não é? E a partir daí, com a entrada, como eu disse, deles dois, do saxofone, etc., uma direção de carreira melhor, com o segundo disco por aí fora, nós passámos a ser os chutes que hoje vocês conhecem, mais novos, mais giros e tudo, mas sim. Cada vez melhores. Essa é que é a verdade. Mas a malta também fez, portanto, essa coisa da atitude. Até na própria indumentária que a malta usava na altura, Exatamente. a coisa do lencinho, os cintos pregos e tal, que na altura não se usava muito, e a malta construiu também uma imagem em cima daquilo. que associou àquilo tudo. E uma imagem também feita muito... Hoje em dia as bandas apostam muito numa imagem própria. Agora estou-me a lembrar daqueles Angine de não sei de quê, Angine de Poitrine. Angine de Poitrine. Sim, esses tipos são dois, né? Aquilo é praticamente a imagem que pôs aquilo a funcionar. Era o que eu estava a dizer, porque a primeira, para chamar a atenção, né? a imagem vossa também sai muito dos concertos. Porque não há chutes sem concertos. Sim. Os discos são uma coisa, mas os concertos depois também são outra coisa. Sim, mas isso foi sempre, quer dizer, foi sempre a base da nossa vida. Cena, né? Sempre foi, quer dizer, nós antes de termos discos já tínhamos tocado em muitos concertos. Depois de termos discos continuámos a tocar em muitos concertos. E ainda hoje acho que 80% ou mais da nossa atividade tem a ver com os concertos. Depois também gravamos discos que fazem falta para depois tocar. Para depois tocar em outras coisas, pois claro. Agora já faz falta mais tempo para tocarem todas no concerto. Não dá. Porque os concertos já tinham que ser concertos muito grandes. Dá. Então o Springsteen faz 3 horas, porque é que tu não fazes? Bem, porque eu não sou o Springsteen. Os Chutos estão hoje aqui no Música PT. Os Chutos são os meus convidados hoje aqui no Música PT. Já são muitos anos de carreira. Estamos há bocadinho a passar pela formação, pelos primeiros anos, pela aquela afirmação inicial. Mas isto não são só rosas. A amizade está cá, mas muitas décadas juntas também implicam desgaste, não é? E nem sempre é fácil manter o espírito sempre em alta. Bem, eu como gosto de tocar guitarra... Por ti está tudo bem. Nunca é por ti. Não, quer dizer, há sempre alturas onde, como somos vários, podemos andar desavinos uns dos outros à vez, digamos assim. Exatamente. E pronto, vamos levando o barco por aí. Tendo sempre consciência de que o que se tem dito aqui sobre o concerto e sobre se tocar, o que o João acabou de dizer agora, que como gosta de tocar guitarra, se tendo sempre em conta que essa parte é muito mais importante do que todas as outras. Ou seja, mesmo havendo dissidências de fundo, digamos assim, e complicadas, que depois na altura do concerto essas dissidências não devem nunca passar para cima do palco. Mas com e os a anos coisa vai se resolvendo. Mas com os anos também é diferente, não é? Há 20 anos... Está claro que se calhar tínhamos mais sangue na guerra e se calhar gritávamos mais alto. mas também não é por aí. Mas estamos a falar muitas vezes de divergências artísticas.
Sim, porque não? Divergências artísticas, divergências de ocasião, de saber que se alguém quer fazer isto e o outro acha que não é a altura, ou alguém não quer fazer isto mesmo e o outro não percebe porquê, ou coisas dessas. Certo. Em termos de feitios, não tem muito, porque senão possivelmente já tínhamos acabado há muito mais tempo. Agora, acho que quem esteja casado há algum tempo percebe muito bem o que é que estamos aqui a falar. Não é? Sim. Estas relações que duram muito. Sem dúvida. Depois o Zé Pedro deixou-nos. Mudou alguma coisa? Teve que mudar. Na dinâmica da banda teve que mudar alguma coisa. Que é que Quem chega é à que quer frente? falar sobre isso? Falas tu, Gui? E está sossegado. A única coisa que posso dizer é que tenho saudades do meu amigo, do resto. Pois, por aqui, o silêncio acho que explica. Explica Quer dizer, tudo, realmente há um vazio e há um espaço que acho que vai lá ficar sempre. Também fica a música que ele fez, a maneira dele de estar em palco, a maneira dele tocar. E ainda hoje, agora que temos também um guitarrista que está a fazer as partes dele, muitas vezes sinto a relevância do que é que ele tem feito. E, portanto, embora tivéssemos um período de luto, digamos assim, onde agora acho que a banda persegue muito bem o espírito do Zé Pedro e o som, principalmente por aí, e o som e a sonoridade que ele gostava. E essa parte criativa também. Sim, isso tudo. Portanto, não podendo estar melhor, acho que estamos muito bem. A verdade é que são várias décadas sem perder a identidade, fazendo coisas diferentes, inovando, Sim, não seguindo muitas modas, ou se seguiram, disfarçaram bem, mas inovando, porque os chutos têm várias fases. Sim, não Não sei quero falar sobre isso. Nós sempre houve aqui sempre muitas pessoas que gostaram muito de música. O Calu gosta, todos gostamos bastante, uns com mais conhecimento, outros menos, e o Zé Pedro também tinha e o Gui também, pronto, para não desfazer. E portanto estavam sempre abertos a ouvir coisas novas e sempre à procura. E muitas vezes essas coisas foram-nos influenciando no som, na atitude, lá outra vez na atitude, no gosto, por aí fora. O Zé Pedro era o divulgador, por excelência. Era o divulgador. O Zé Pedro era capaz de comprar 50 LPs e depois CDs, e depois ficava na carrinha uma noite inteira a ouvir aquilo. E ouvindo, depois selecionava, uns nunca mais ouvia, os outros ouvia. E às vezes dizia, não se aproveita nada. Não se aproveita nada, exatamente. Eu guardava de lá fora da janela. Sim. Porque ele ia muito pelas revistas, comprava a Rock and Folk e Guitar Player e essas coisas todas. Não havia net, não é? Então, naquela altura. E ele ia às ligações e então, às vezes agarrava. Alguém tinha falado numa música no disco, ele comprava o disco. É só mesmo esta. Mas há bocadinho estávamos a falar do Springsteen. O Springsteen teve uma música aqui há uns anos que era o 57 Channels and Nothing On. Nothing On. E eu achava aquilo muito esquisito. Estes americanos, 57 canais, 57 canais e dizem que não está a dar nada. Isto é mesmo cenas de americanos. Até estamos, até não é? veres, Cá estamos. Até veres. Não, Até ter 57 canais. Mas o Zé o Zé também tinha muito cuidado tinha, como é que é? Fazia coleção de artistas. Quem tocou onde e com quem, e em que altura, e porque é que fez isto. Guitarrista, baterista, whatever. Sabia aquela linha. A enciclopédia dele. A enciclopédia A vida mesmo. toda. Sabia Tinha um culto da música rock. Foi o Zé Pedro que informou a internet. Pá. Exatamente, era o que eu estava a dizer, e essa parte divulgadora, é verdade. Agora, vamos aqui para uma parte antropólogo. O Calu está muito secadinho. São muitos anos a andar, são aqui de Portugal, de norte a sul do país. Aprendeste muita coisa sobre o nosso paísinho, ou não? Há diferenças grandes no público, por exemplo, de norte para sul. Eu acho que o público do norte, não é para eu ser de lá, mas o público do norte realmente é muito acolhedor e talvez até bastante mais conhecedor do que outras áreas do país. Não sei. Talvez pela densidade demográfica, não faço ideia, por serem muitos, mas não faço a mínima. Porque o país era outro. E na altura em que vocês andaram na altura que andaram a descobrir o país, era mesmo andar a descobrir o país. Não havia estrada, não é? Não havia estrada, GPS, não havia nada. Lisboa a Bragança. Era mesmo, era 9 horas de distância. Mas olha, essa música, por acaso é engraçado, eu acho que essa música, em toda a parte,
tem sempre o mesmo efeito no público. Parece que há assim uma coisa quando Que começa é a o tocar. Maria. Lisboa a Mas não é Bragança. igual. Parece que fica Mas, toda a gente... entretanto, eu tenho- Toda a gente se relaciona com isso, não é? Sim, mas Exatamente. mesmo assim ainda posso dizer que ainda hoje me faz um bocadinho de espécie, digamos assim, saber que se eu perguntar em Beja, onde estivemos na noite de 24 de Abril, se eu perguntasse lá quem é que já tinha ido a Gondomar, se houvesse duas mãos no ar era sorte. Pois. E se em Gondomar, em Zebreiros, quando estivemos Ao há contrário, 2 dias, igual também, perguntasse não quem é que já foi a Beja, se calhar era capaz de haver duas mãos. Ou seja, eu acho que o país, mesmo assim, mesmo tomando agora com a informação, tendo um conhecimento mais global e sendo as pessoas até mais parecidas umas com as outras, ainda não se conhece tão bem. E por isso é que ainda estamos tão divididos em tantas coisas. Isto é tão pequenino. O problema é às vezes ser só a autoestrada para o Algarve, é ir parando noutros sítios e descobrir Pois, outras coisas. mas as pessoas com esta divulgação toda acho que se fecharam um bocadinho demais até. Sim, mas não é, mas só para terminarmos mesmo esta parte, não é conversa aquela história que nós temos que há coisas realmente incríveis. Quem já tem os quilómetros que vocês têm de estrada, isso é já apanharam coisas. Não, isso não há- País maravilhoso. Sem Não, dúvida, isso sem dúvida. é surpreendente em muitos aspectos, em muitas zonas. Quase todos os dias podes ser surpreendido. Não é preciso ir ver a grande maravilha. Começas a ser logo surpreendido pelas pessoas. Isso é a primeira coisa. Depois surpreendido pelos sítios, pelos hábitos, pelos gostos. Não é? Por isso tudo é E de repente tudo. paras num largozinho da igreja e aquilo é uma coisa Sim. muito gira e não estavas nada à espera daquilo. Sim. Muitas coisas vale muito a pena sair da autoestrada, como estavas a dizer. Exatamente. Também se faz muito boa comida. Olha, uma terra fixe já é sabe que Mértola. é muito pouco. Tem aquele larguinho, tem os cafés ali. Sim. Né? Pá, adoro aquilo. Exatamente. Adoro aquilo. É a campanha dos chutes do Vá para fora cá dentro, agora a versão 2026. Estão cá os chutes hoje. O Ti, o Calu, o João Cabeleira e o Gui estão hoje aqui no Música PT. Há bocadinho, Ti, estavas a falar de momentos de viragem, disco-chave, o Circo de Férias, obviamente, e houve riscos também. Houve coisas que tiveram que arriscar ou tiveram que evitar, Em termos artísticos, em termos artísticos. sim, sei lá. Às vezes fico um bocado baralhado como é que conseguimos ir mantendo uma certa originalidade e uma certa maneira de fazer os discos e tudo, com influências tão fortes como foram, estou-me a lembrar quando abriu o Johnny Guitar, toda aquela onda dos Red Hot Chili Peppers e demais, e dos Guns N' Roses e tudo, e toda a malta a querer um som mais pesado e tudo, e houve uma certa altura onde parece que até eu tinha que cantar de uma... Tens que subir. Tinha que subir. Estava ali apertadinho. Para E vibrato, coisa. e vibrato. Sim. Passámos por isso, passámos também pela outra fase onde também se gostava muito de Prince e por aí fora, outra fase, não sei o que mais. E pronto, e agora nunca nos sentimos realmente obrigados a ter que fazer alguma coisa igual aos outros. E ainda pior, muitas vezes não nos sentimos mesmo com vontade nenhuma de fazer outra coisa igual aos chutes e pontapés. Não foi? Muitas vezes era isso. Pá, este aqui a gente já fez. Pá. Repetir. Pá, vamos fazer lá se conseguimos, não sei o que Isto mais. está a soar muito à maneira de. Muitas vezes, ou com as coisas que ouvíamos, às vezes uma pessoa começava uma música pronto, baseada numa coisa que gostava. Mas depois aquilo. ao Começava fim do a ganhar vida. Não, ao fim do processo soava a chutes e pontapés. Exatamente. Pronto. Mas também houve muito essa experiência que estavas a falar há bocadinho também do Rock Rendezvous, Sim. que foram casas que foram caindo. Sim. Mesmo para as bandas, hoje em dia, para as bandas, o movimento, a movida, a nossa movida não é mesmo. Sim. Até nisso tivemos sorte. Não é? Até nisso tivemos sorte. Mas eu acho que pode sempre haver um recomeço ou um novo aplicar dessa coisa fantástica que é ir ver um concerto porque se gosta de música, porque se gosta de estar junto com outras pessoas, porque se quer passar ali 2 horas bem e não na esperança de ver o artista da tua vida ou qualquer coisa dessas. Portanto, ser uma coisa de rotineira até e de cultura. Acho que isso já aconteceu e pode muito bem voltar a acontecer, porque acho que, do que eu sei, muita gente nova gosta
desse ambiente, sem ter que ser um grande concerto, sem ter que ser um grande nome, é que estar junto, ouvir a malta a tocar, ver, como ver um gajo a tocar bem, ver o outro a cantar melhor e ser giro, e daí até depois tentar fazer uma banda e tentar se juntar ao fim de semana e por aí fora. Que também não é fácil. Tem sido uma conversa recorrente muitas vezes aqui, que é a questão do pessoal que tem uma carreira muito mais a solo do que bandas. As bandas têm vindo em declínio ao longo dos anos, as bandas vão desaparecendo e é muito mais fácil ter... O pessoal a solo, não é? Mas, por exemplo, o Rock Rendezvous, as bandas tocavam, mas hoje, por exemplo, havendo salas, que não é preciso dizer o nome, ao estilo do Rock Rendezvous, até um bocadinho maiores ou por ali, eu tenho ido ver um monte de concertos e bandas portuguesas devo ter visto 2 ou 3, é só malta que vem de fora, porque fica caro para os tocar. Ir tocar ali. Mas mesmo história cada vez são menos. Cada vez temos menos bandas. Sim, mas começas a olhar aliás, para a música que toca. Mas isso O aí, exemplo do Castereca, havia muitos barzinhos, havia música ao vivo, acabou tudo. Não, mas eu tenho visto montes de bandas estrangeiras nessas salas. mas entretanto, em relação ao que disseste dos a solo e dos não solo, também é capaz de já começar a ser influência da maneira como se faz a música, não é? Que é uma maneira muito mais em casa, frente ao computador, solitária, do que propriamente como era de antes. De antes, se tu querias ouvir uma bateria, tinhas que ter um baterista. Se querias ter som, tinhas que ter uma banda, não é? O baterista é o primeiro a deitar fora logo, não é? Faz muito barulho e ocupa espaço. Mas já tinhas caixas de batidas desde 1970 e tal. Pronto. E, portanto, tudo isto leva a que depois venha a discussão, que agora está na moda, de irmos parar até à música completamente feita, como é que se diz? Feita de encomenda, feita por outros... Por IA ou por outra pessoa, ou por outro modo qualquer que não seja este mais orgânico, digamos assim. Ela tem uma coisa que não aparenta tão bem. Pois. Nem copiar bem. Mas pronto, mas ainda está na infância. Quer dizer, eu também não acho. Quer dizer, eu acho que é mais uma ferramenta, como outra, que precisa de ser aprendida, precisa de ser percebida. O problema é esse. E pronto. E agora, o que eu acho é que o convívio, é isso mesmo, o convívio entre músicos e o que pode nascer daí de bom, de mau. Desapareceu. Eu acho que tem tendência mas acho que pode voltar. Tem que ser divulgado, tem que ser mostrado e, portanto, tem que haver concertos e tem que haver sítios e tem que haver vontade das pessoas. Pronto. Não posso dizer muito mais. Exatamente, mas fica a tua declaração de interesse. Estamos a acabar o tempo. Havia... Nem começámos a conversar quase. Temos quase um campeonato do mundo de futebol. Vamos voltar a ouvir a minha casinha outra vez, com força toda. Já é hino semi-oficial. Ainda bem. Olha, a IA não fazia isso. Não se não. lembrava de pegar numa música e fazer uma versão, se calhar modificada daquela música e as coisas correrem bem. Pois não, mas pronto, mas a gente fez. Se calhar por causa que somos um bocadinho mais estúpidos, mas conseguimos fazer isso. Bem, eu acho que o campeonato vai ser outro motivo muito bom dos portugueses estarem juntos e de se ouvir a casinha. Sim. Subir o preço da gasolina e essas coisas. Essas coisas são isso. Até lá está sujeito a muito isso. Mas é um bocadinho. Nessa altura. É um bocadinho essa honra de ser quase um hino. É muito engraçado. Toca a portuguesa e a minha casinha, de preferência quando Portugal ganha. Também é bom que é para ganhar. Metallica tocava a casinha. Para dar moral para Portugal. Pessoal, obrigado por terem vindo. Obrigado, Obrigado, nós. Os chutos e pontapés.